Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos hoje para mais um episódio do DonaCast e hoje a coisa é meio de investigação criminal. Estou apaixonada por esse tema, sabia? Você já se imaginou poder identificar que uma pessoa está mentindo para você? Ou se não, olhar o comportamento e saber se defender disso? Pois é, foi com essa preocupação, não é nem preocupação, com esse ar que eu conheci, essa coisa linda que eu falo que eu quero levar lá para casa, uma mulher especialista em microexpressão facial. O nome dela é Ana Paula Marcolan. Ela trabalha como instrutora e perita no batalhão de polícia do Exército de Investigação Criminal do Exército Brasileiro. Eu ri porque, assim, dava pra gente levar a Ana Paula na bolsa, né? Essa é a vontade, de perguntar pra Ana Paula, tá tudo bem com essa pessoa que se aproximou de mim? Porque é uma coisa que todo mundo quer saber. Então, é com essa energia que eu olho pra ela e digo, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Eu espero que esse nosso papo ajude muito as mulheres, né? Eu tô mega curiosa, a gente já bateu vários papos, né, que envolvendo essa questão do comportamento, e eu dei a sorte ainda, sorte grande de encontrar uma mulher com a sua capacidade de gabarito e ainda estuda neurociência. Ai, seja muito bem-vinda ao DonaCast, Ana. Andréia, muito obrigada, você é muito gentil. Aliás, foi um grande prazer te conhecer, eu estou encantada por você, pela sua história, e é um grande prazer estar aqui. Aliás, também quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, nos escutando, sejam todos bem-vindos. Então, traição. Só de falar essa palavra, já a mão começa a suar, já, assim, é um negócio que mexe com todo mundo, né? E traição não é só a questão de relacionamento homem e mulher, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui que a traição é uma quebra de combinado, né? Exato. A traição, ela pode ser uma forma, a descoberta de um meio ardio, você ser enganada, né? E emocionalmente é muito desgastante, devastador. Como olhar para alguém, Ana, e essa pessoa falar para você assim, será que tá sendo verdadeiro comigo? Será que tá tentando me levar para um caminho não tão bom para mim assim? Como é que eu posso detectar na microexpressão facial esse comportamento? Essa é uma ótima pergunta, né, Andréia? Por quê? Não existe um sinal específico, uma expressão específica, para as pessoas entenderem o então, que assim, não tem um checklist. Não tem. Não tem o checklist. Não é fácil assim, né? Coçou o nariz, mentiu, olhou para o lado, está inventando uma informação. Não é bem assim. Porque os sinais, eles têm que ser complementares. Não existe um sinal específico. Então, essa pergunta, essa fórmula mágica, não tem resposta. Vou levar a Ana na bolsa, gente. Vai, Ana, fala aí, como é que é essa história? Mas nós temos como se precaver pelos indícios que a face dá. Por exemplo, a microexpressão facial, o que ela é? Para que as pessoas possam entender. Elas são reações involuntárias que o nosso cérebro ele emite toda vez que, de forma consciente ou inconsciente, isso é muito importante frisar, a pessoa quer esconder a emoção ou a informação. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa esteja querendo te enganar, vai ter alguma coisa no rosto dela que me dá indício, junto com o contexto da situação, que ela não está sendo legal comigo. Posso falar assim? Pode, mas não é somente isso. Porque eu posso expressar algo, Andréia, e não está relacionado contigo. Está relacionado comigo ou com minhas vivências. Por exemplo, você fala, como nós já conversamos, pode né, falar, pode falar vezes. tudo. Não, até não ia citar os exemplos ainda, mas você, ao relatar a sua história, eu posso lembrar da minha e expressar um desprezo, por exemplo. Gente, eu já tive tanto chifre na cabeça que se não tivesse me livrado deles, não caberia aqui nessa sala, tá? Não sei você aí que tá me ouvindo, mas já fui muito traída. Eu também. Então, e o que a Ana tá querendo dizer? É que quando a gente vive uma situação de traição,
A gente vai guardando isso dentro da gente, né? E automaticamente a gente cria um comportamento num banco de dados, né? De não querer se ver nessa situação de novo. E é isso que a Ana tá dizendo. Você vai olhar para a pessoa já achando que vai ser traída. E aí, Ana? Isso é uma ótima questão também. Aliás, hoje a pauta aqui está quente. Mas por quê? Porque são várias situações agora que você nos trouxe diferentes para nós intercalarmos. Porque, primeiro, a face, nós falamos dela, as expressões baseadas em 7 emoções, que depois, mais à frente, nós vamos abordar mais. Não, já pode falar já. É mesmo? Fala. Então, por exemplo, uma pessoa dentro de um relacionamento, igual que nós estávamos conversando, isso deve vir antes mesmo de propriamente, vou descobrir a traição. Tudo bem, você pode descobrir e a partir de então tomar uma atitude, mas é muito antes mesmo de se relacionar, você já vai traçar o perfil daquela pessoa com base nas próprias emoções. Por que nós estudamos emoções para classificar, por exemplo, ou dizer se uma pessoa mente ou não, é incongruente ou não? Porque nós somos seres emocionais, salvo, claro, o psicopata ou outras pessoas que têm problemas neurológicos que são influenciados o processo de emoção, de neurônios espelhos, enfim, outro processo lá, né? Então, você está querendo me dizer o seguinte, que para eu evitar que alguém me traia, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber identificar a minha emoção. Também, exatamente. Isso é o primordial. Mas, falando da microexpressão, então, nós somos seres emocionais. Então, com a emoção, nós também, quando temos uma incongruência, nós utilizamos ela. Um exemplo muito, assim, você gosta de água? Tem um copo d'água ali. Aí você, eu gosto. E você viu o que eu fiz agora? Uma aversão. Eu movimento. Mostra aqui. É assim, ó, aversão. Quando o nariz, o lábio superior, ele levanta e fica também movimentado a parte transversal do nariz. Então, é um nojinho, sabe? Quando tu não gosta, nojinho. Então, no relacionamento, vamos trazer o nojo para o relacionamento. Quando você conhece alguém, a pessoa mas a pessoa não vai falar que eu tô mal arrumada porque vai brigar comigo. Também pode ser, né? Tá bonita hoje, faz levanta o nariz. Mas isso é um exemplo assim, muito básico. Mas vamos falar de caráter. Vamos falar de pessoas que querem construir uma família. Quando você coloca isso no assunto, claro, a primeira vez que você às vezes com ela, você já não vai abordar que vai casar comigo ou não, né? Mas no decorrer você vai vendo. E não é somente pergunta, vamos casar? Não, é na situação, é no comportamento daquela pessoa, homem ou mulher. Como que ele é? Como ele age perante as pessoas? Ele é atencioso? Ele é brusco quando atende o telefone? Com a família? Como que ele é? Avaliar. E aí sim com base na emoção. Por quê? Você fala, você gosta de criança? A pessoa que tem filhos, por exemplo. Adoro criança. Meu sonho é ser pai, ser mãe. Levanta o nariz. E a outra pessoa, sério? Você quer ser pai? Quer ser mãe? Vamos casar. Porque daí a pessoa já se encanta. E não vê que pode ser até mesmo uma estratégia para enganar aquela pessoa. Então, esse é um ponto da microexpressão que você pode se embasar ela diante da pessoa. Veja bem, não é um sinal mágico, é a construção desse processo. Aí você tocou em outro assunto, que é o banco de dados, que é muito importante, porque quando você é traída, e eu já fui traída, você também já foi, e a gente sabe o sofrimento que é, a vergonha, a culpa muitas vezes. As pessoas que talvez já foram traídas, enganadas, lembre-se de como foi se sentir assim naquele momento. A dor é devastadora, André, porque você se sente a pior pessoa do mundo. Né? Nada, exato. Nada. E normalmente, quando chega nesse nível de traição, vamos falar ainda de um relacionamento, né? Isso é o desfecho de uma desconfiança gigantesca, né? E uma negação pra gente. Porque você fala, não, comigo não é possível. Não, mas será comigo? Que é? Não, mas eu vou insistir mais um pouco. Não. E aí você é igual eu falei pra você, né, lá atrás. Falei, Ana, a traição só foi o desfecho de uma coisa ruim, de vários acontecimentos ruins nos meus relacionamentos. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cheguei a achar na casa de um noivo meu um batom vermelho e ele falou pra mim que era da filha dele, de 9 anos, e eu acreditei que a menina de 9 anos usa batom vermelho sem nunca ter visto ela com batom vermelho.
Insisti, acho que mais uns 4 meses. Esse foi meu 3º noivo. Então, assim, o quanto a gente nega as evidências. É importante isso, né? Tem o comportamento, mas tem o contexto e tem a questão da gente não estar preparado para enxergar. A gente não quer enxergar. Por isso que fica difícil prestar atenção se o nariz está subindo ou se está descendo. A gente não quer ver, né? Então, assim, eu acho que aqui não vai dar pra gente falar tudo de microexpressão facial. O seu Instagram é lotado de dicas sobre microexpressão facial. A gente vai deixar aqui no final, né, o seu Instagram. E, gente, olha lá, é incrível e tem muita dica boa. Porque a gente tem que dar continuidade aqui para essa questão do olhar para dentro, né, na traição, sabe? Até parece, aqui eu tô falando de mim, não tô julgando ninguém, que a gente quer ficar nessa situação. Da traída. A gente, sabe do assim? Coitadinho, da vítima. É. Porque muitas vezes tem isso também, né, André? Você tá ali, ai, coitado, quem vai me salvar? Chapolin Colorado, não é? Que tem, e agora? Quem vai me salvar? Ó céus, ó vida, ó azar. Porque quem que vai me Eu falei, é da hiena do Zé Colmeia, né? Eu sei. Ó céu, então. Porque você se sente preso ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, você quer compaixão, quer dó. Aí, por exemplo, a pessoa atrai. Aí temos o caráter. Porque tudo começa... Quem é você? E logo já vamos começar a parte do eu, né? Porque isso é fundamental. É o processo inicial de todas as situações. Mas você tá tão carente, muitas vezes, que muitas de nós estamos, muitas vezes, carentes. A gente quer atenção, amor. A gente quer atenção, amor o tempo todo. Evitar dor e ter prazer. Esse é o ser humano que E imediatismo, né? Exato. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Não, tem que ser já. E é essa velocidade que é prejudicial. Porque a pessoa muitas vezes vê, igual você falou, vê ali a situação, mas não quer enxergar. Porque ela tá tão carente, Andréia. Ela tá tão carente. Ela quer carinho, ela quer amor, ela quer afeto, ela quer sentir pertencente a alguém. Só que esse é o erro. Porque ela tem que pertencer a ela mesma. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, muito importante, um alerta para mulheres, porque esse ano, assim, choveu de crimes cibernéticos, né? Golpes amorosos, e eu faço parte de um grupo, que eu não posso nem revelar o nome, de tráfico de mulheres. Esse ano, tráfico de mulheres, assim, tem muita notícia de tráfico de mulheres, ou seja, mulheres que encontram parceiros na internet, que prometem casamento, e essas mulheres vão para outro país, chegam lá, toda a documentação dela é retirada dela, e ela é obrigada a cair numa vida de prostituição, né, de drogas, até ela ser descartada. Então, vamos prestar atenção nisso, porque essa carência nos impede de ver os indícios, né? E nos coloca em muito mau lençol. Ele nos bloqueia. Muito. Bloqueia, Ana. Totalmente. E isso que você falou é muito importante. Estou com sede. Imaginamos aqui. Muita sede. Aí a gente pede pro Rafa uma água. Rafa, eu quero uma água. Não tem água agora. Só o final do dia. E agora é de manhã. Quando o Rafa chegar, eu nem vou ver se é uma água limpa, de onde vem, se tem sujeira. Qualquer água que possa me saciar aquela sede agora, eu vou pegar ela e vou tomar, porque eu tô desesperada. E quando nós estamos desesperados, qualquer caminho é caminho. Você não tem escolha, porque o que vir pra ti é lucro, digamos. O que vir, o que vier. Se alguém quiser namorar comigo, casar, eu tô casando. Ser salva, né? Precisa ser salva, né? E esse é o erro. E aí é o erro também de quem estuda microexpressão facial, quem reconhece expressão facial e não se cuida. Porque quando eu tô estressada, o nosso cérebro, você neurocientista também, sabe que é bloqueado. Então, se o meu sistema límbico, as amígdalas cerebolosas, que tanto nós falamos delas, elas estão banhadas, como que a pessoa vai enxergar quem está à sua frente? Impossível. Ela está naquele período refratário que nós chamamos, que é o período que ninguém consegue ver quando está nele. Que é o período quando você está com muita raiva, muito ansioso, com muito medo. E a carência leva a isso. Porque quando você não sabe quem você é, você usa o outro. E é egoísmo Pra quem não entende, é como assim, por exemplo, você já se pegou numa situação de que caiu o disjuntor da sua casa, você tá tomando um banho e de repente cai o disjuntor da sua casa. A água tá gelada, né? É isso, a amígdala faz isso com o nosso cérebro, com a parte racional.
né? Você fica só funcionando com base no emocional e o racional tá lá, apagou o disjuntor. Né? É só o emocional na hora. É a sede, muita sede, eu quero resolver essa sede. Ou é a carência, muita carência, eu quero resolver essa carência. É raiva, é muita raiva, eu quero resolver essa raiva, né? Então é uma necessidade muito genuína ligada à nossa existência, né, Ana? Sim, exatamente. E faz parte da nossa sobrevivência. É isso que as pessoas têm que ter noção. Ah, vou me livrar da emoção. Não! Só se tem um psicopata, como eu falei, que é 2% só da população, que não é tanto assim, né? Como as pessoas más, às vezes as pessoas falam, ah, é psicopata. Não, às vezes o psicopata não é o que tem problema neurológico, não. É o que tá do teu lado ali, que sente as emoções, mas é um mau caráter. Tem uma má índole. Então não é só o processo cerebral, mas quando você fala da sobrevivência das nossas emoções, é perfeito. Porque, por exemplo, entra alguém aqui... joga uma bomba aqui, nós vamos fugir, nós vamos sair imediatamente. Por quê? Nós não vamos ter esse período de, será que é uma bomba mesmo? Mas será que vai matar? Não, você vai sair correndo. Não vai ficar perguntando para conversar com a bomba, né? Então vai ficar bom, esperando. Exato. Né? Então é bom para a sobrevivência, é bom. Porém, quando ele é muito banhado, você não tem nenhuma capacidade cognitiva de fazer aquilo, de ter uma atitude, de falar numa entrevista, de se comportar bem, de um relacionamento. De ler no contrato, exato, de falar com o gerente do banco. Meu Deus. Entre linhas, né, André? Entre linhas. Mas é isso que acontece. E aí, quando você acha, porque é achômetro, que agora ninguém vai mais me trair, porque agora eu já estou precavida. Você entra em quê? Em estereótipos. Em estereotipar todo mundo. Até um nome, Andréia. Muitas vezes, vamos supor, alguém namorou uma Ana. Aí eu falo, Ana. A pessoa ativa o sistema de memória. Que impressionante. Não acredito que se chama Ana. Eu já namorei uma Ana. Nossa. E a pessoa já vai... Tudo bem relembrar. Mas desde que isso não influencia de uma forma profunda. Que aí sim nós vamos falar do banco de dados. Porque é esse banco de dados que faz toda a parte da memorização. É o que Antônio Damasio, que eu adoro, até recomendo todos os livros dele, porque ele fala da própria consciência. Então, se nós temos a nossa self, né, a autobiografia, a self, estimulada toda vez por traições, enganos, que não é só traições de relacionamento, não. Marido, mulher, não. É o amigo, é o pai, é a mãe, é os irmãos, é as pessoas que você mais negócios, né? Sim. Inclusive, saiu uma pesquisa do aumento de fraudes nas empresas agora, que é absurdo. Porque as pessoas não se cuidam, não estão precavidas de olhar, de ter essa atenção. Mas, enfim, vamos voltar lá ao nosso banco de dados emocionais. Então, você arquiva tudo. Todas as vivências, a rejeição. Vamos brincar. Não quero brincar contigo. Você sozinho. Abandono também. Tudo ali. Banco de dados. E, assim, experiências na infância com traição, por exemplo, se você presenciou seu pai traindo sua mãe, né? Você também tem isso no seu banco de dados. Então, às vezes você encontra uma pessoa legal, você quer namorar, tal, e essa pessoa viu que tá se envolvendo muito com você. Então, antes de ser traída, ela já criou isso na cabeça dela, no self, no eu, né? Antes de ser traída, ela vai terminar com você. Então, tem gente que não consegue levar a bom termo, né, um relacionamento. Por quê? Porque tem no banco de dados experiências de memória de traição. Tem Exato. Isso também, né? Tem isso. Ou a pessoa não viveu na família. Mas teve várias pessoas que relataram isso de traição. Olha, homem não presta. Mulher não presta. Por quê? Tem sim homens e mulheres que prestam. Que são grandes homens, que são grandes mulheres. E é nesse sentido que a microexpressão também vai ajudar. Por quê? Porque você tem relacionamentos saudáveis, genuínos. Porque, eu vou ver mentira. Olha, Andréia, realmente, quando você não tem uma estrutura emocional, você só vê, quero detectar. Eu fui assim. Eu aprendi microexpressão facial para sobreviver. Imagina, cheia de engano, já havia sido enganada várias vezes.
agora eu vou aprender uma técnica que ninguém mais vai me Olha, enganar. aqui nós estamos numa dupla boa. Você aprendeu microexpressão para ninguém te enganar e eu fui ser advogada para me defender. Então a coisa tá boa. É uma boa dupla aqui. É uma ótima dupla. E aí, o que eu percebi? Que só ver a microexpressão não basta. Porque tem algo mais doloroso do que você ver alguém que você ama, por exemplo, e você perceber que ela não é aquilo que você sempre imaginou que ela fosse. Tem noção do que é isso? Você olhar para uma pessoa que você amava, que você muitas vezes ficou anos e anos... Agora você me lembrou uma coisa. Eu já fui apaixonada por um homem que eu criei a idealização de homem que ele não era. Talvez pela necessidade da água lá, lembra que você falou? Exato. Né? Era uma água poluída e eu vi uma água cristalina. Tem isso também. Então, tem essa questão de, tipo assim, ó, vamos ser honestas com a gente mesmo, né? Eu tô contando muita história pra mim, eu que tô criando esse castelo. Como é que é isso, sabe? Perfeito, André. É você voltar, recuar e ser o quê? Investigador. Eu amo investigação, sempre amei investigação, né? Sempre investigava. Mas é investigação. Você fala de auto-investigação. Si mesmo. Exato. E também investigar o outro. Porque você tem que saber quem você é para entender o que você quer. Senão você não sabe, qualquer coisa é qualquer coisa. E qualquer coisa não é qualquer coisa. Ah, eu ensino a minha filha assim, desde hoje. Ela tem 13 anos e eu ensino ela. Filha, olha, antes de você... Porque 13 anos você também é mãe, já fica o coração. Ai, meu Deus do céu. Mas levar pra aula de tiro. Vamos levar pra aula de tiro. Exato. Por quê? Porque eles têm que olhar pra eles, filha, quem você é, o que você quer ser, aonde você se vê. Quem vai estar ao seu lado? Porque eu falo assim, filha, porque beleza é relativo, né? O bonito pra ti é feio pra mim. Isso não influencia. Educado, uma pessoa família. Que Maria, medo. eu falei pra ela, isso é o mínimo. E olha que eu já fiz até um desprezinho aqui, né? Porque a gente se auto-identifica também. Por que o desprezinho? Porque o desprezo tem a ver, né, com a ser superioridade, educado, né? O que você falou aí? Educado, boa família. De família, que isso gosta é obrigação. da família. Obrigação. É, e as não pessoas é? acham assim, ele abriu a porta do carro pra mim. Nossa, eu o príncipe encantado. Não. Caramba. Pelo contrário, pode ser um narcisista aí querendo preparar a presa, mas Exato. isso a gente é para outro podcast. Exato. Mas pode ser um cavaleiro. Pode ser um grande homem. O meu marido abre a porta do carro pra mim, às vezes. Às vezes. Quando você deixa. Mas Quando dá tempo. Quando ele dá... Estou casada há 10 anos, mas ele abre, às vezes. Mas é bom, né? A gentileza, assim. E é bom esse resgate, né? Falando em casamento. Mas também é outro papo para outro podcast. Mas é isso que nós temos que avaliar. Então, você está diante da pessoa, sabe a entrevista? Mas não é para ficar chato. Mas, assim, é como se fosse. Vamos supor, a pessoa tá. É estudioso? É. Quer crescer comigo? Porque aí depende do que você quer também. Então, inclusive, em breve vou lançar um curso para mulheres nesse sentido, né? A gente, Ana, a gente coloca a profissão que a gente quer ter, a gente se prepara para isso. A casa que a gente quer ter, a gente se prepara para isso. Não, eu quero apartamento, eu não quero casa. E no relacionamento? Como é o homem que você deseja estar do seu lado? Esse homem, ele é esportista? Esse homem é empresário? É o quê? Esse homem gosta de ler? Ele gosta de jogar tênis? Como é esse homem? Sabe? Quais são os valores desse homem? Ele tem que gostar da família? Né? Quais são os valores? A gente não tem esse hábito de colocar mesmo num papel os valores das pessoas que a gente quer ter ao nosso lado. E aí, quando você não tem referência, qualquer coisa serve. E se você tá carente, esse buraco é ainda maior. Né? Isso é muito sério, André. Porque a gente fala de vida. E aí, a pessoa descobre que foi traída, não tem preparo emocional. O que vai acontecer? Pode sim acontecer um suicídio ali. É uma vida a menos. E qual é o valor da vida? Você vai dar o teu poder. Isso é sério. Você não pode dar o poder para o outro. Vocês que estão aí do outro lado, não dê poder a sua vida na vida para o outro. É como se eu desse esse copo d'água. Andréia, toma conta de mim.
Aí o que acontece? Você é um ser humano também. Você tem defeitos, você tem momentos de crise. Aí qualquer desestabilidade sua é direto afetada em mim. Ou seja, eu vivo a tua vida. Descubro que você me trai. Perdi a vida. Não, Perdi o chão, acabou não tem tudo. chão, porque você é uma pessoa. Se você vive a vida do outro, a partir do momento que o outro te trai, você não tem referência de mais nada. Não. E Né? aí vira o quê? Quem é você? Quem é você? Então, por isso que vem Só a que questão assim, do... aí vem aquela coisa doída, né? Eu busquei essa traição. Eu busquei me colocar nesse lugar de falta de prioridade, sabe? Né? Porque assim, quando eu coloco alguém em primeiro lugar, eu estou me colocando automaticamente em segundo. Sim. É automático. Não é? Total. Então, assim, é se olhar mesmo e ver que o que eu busco pra mim, o que eu quero pra mim, sabe? Quem eu quero do meu lado. Outro dia, uma seguidora me mandou uma mensagem falando assim: mas eu não quero dividir as minhas mensagens de celular com ele, porque é minha individualidade. Falei, tá, ele mora com você? Mora. Vocês têm bem juntos? Tenho. Falei assim, você divide seu patrimônio, sua liberdade, sua vida com ele. O que são as mensagens de celular? Olha, a pessoa não consegue enxergar o todo. Fica se pegando em picuinha, mensagem de celular. Então, se a pessoa não tem um comportamento legal com você, fica escondendo informação do celular, você imagina o que faz com o resto. Sabe? Fala. Não, é que agora eu lembrei de algo que pode ser estratégico, Andréia. Tem pessoas, homens e mulheres. Até eu fiz uma codificação de um caso que era uma estelionatária lindíssima e traía as pessoas tanto no digital quanto em relacionamentos. Então, ele encontrava alguém, começava a falar de vó, de não sei o quê, e pedia dinheiro, extorquir. Né? Então, Sim. homem e mulher acontece essas situações. Mas o que aconteceu? Ele só se deu de conta muito tempo depois. Muito tempo. Então, esse processo de informações que você recebe ali, você já sente que aquela pessoa está, só que muitas vezes você não abre o olhar para entender o que de fato está naquela situação, naquele momento, e você perde vida, perde tempo, perde qualquer estímulo na sua vida por conta disso, né? Não, e assim, tempo é muito importante. Você não vê banco de tempo. O tempo perdido não volta mais. Não. Então, assim, é crucial você saber, a gente saber o que a gente quer. Porque você vai economizar tempo. E como foi essa decodificação que você falou? Eu até adorei a palavra. Como que você conseguiu desmontar isso? Da questão do estelionato? Desse caso, eles já tinham, ela já tinha sido presa, né? Foi noticiado, enfim. Aí eu peguei essa coleta de entrevistas para ver ela, pra codificar as expressões e tudo mais. Só que tem pessoas que não tá nem aí para ti. Não tá nem aí pra ti. E assim, me dá dois comportamentos de expressão, assim, que ela fez, que você fala, nossa, ela tá mentindo, ela tá enganando. Fala aí, só para o pessoal ter uma noção, mais ou menos, de como que é esse trabalho de... Antes, só para eu concluir lá, as pessoas usam aqui isso, que é o que eu vou falar dela também. Usam o celular para provocar ciúmes no outro. Isso muitas vezes é estratégico. Eu sei que você sente ciúmes de mim. E eu sou narcisista, eu adoro estar ali no poder. A mulher não pode sair de perto. Ó, minha mulher, né? Não pode sair de perto de mim, porque eu tenho que dar a ela a impressão de insegurança. Se ela ou ele vai conversar com um amigo, ela pode me perder. Então eu começo a usar isso. O celular. Muitas pessoas são estratégicas para isso. E a outra pessoa que tem que parar e avaliar. Opa, mas peraí, qual é o comportamento dele? Por que ele age dessa forma? Será que tem um sorrisinho? Chegou ali, um desprezinho. Porque se a pessoa faz algo que não deve, quando eu estou aqui no celular, você chega e eu olho, eu vou ter o quê? Medo. Porque foi uma reação rápida, ou um susto, mas vinda do medo, ou a surpresa vinda do medo. E quando a pessoa não está ali
por exemplo, não tá traindo nada, mas eu posso muito bem ficar com o celular, ó, daí meu marido chega e eu... Sorrisinho. Ai, que tu tá rindo? Na pessoa ciúme. Que tá rindo? Tá falando com quem? Deixa eu ver. Não vai ver. Porque tu quer com o meu celular. Ai, pronto. Desestabilizou a mulher. Ou o homem. Tudo que ele queria. Porque daí, desestabilizado, você não vai pensar na sua vida, no seu trabalho, porque você vai estar com o quê? Ali o sistema límbico, as amígdalas totalmente banhado. Então, isso é traição, é traição, é traição. E você não vai ver a tua vida. Então, muitas vezes exatamente, pode ser estratégico. Assim como um manipulador que vê a carência no outro, aí você você confiou de imediato, não avaliou, não fez a metacognição total ali, você confiou na pessoa e a pessoa te engana. Só que proposital. Ela já fez isso, ela já é assim, isso que eu quero que as pessoas entendam também. As pessoas são pessoas. Ela não vai fazer isso só uma vez, né? Não, e é dela, não é seu. Então, o traído muitas vezes se sente culpado, com vergonha, mas é do outro. A traição, para mim, tem a ver com maturidade emocional. Não interessa quantos anos você fica casado com uma pessoa, tá casado porque tu quer, senão você separa. É o acordo ali. Opa, vamos ser fiel? Vamos. Então, você tem que ter essa maturidade emocional e passar por ali. Porque crises vão ter. Brigas. Mas é a condução disso. Para não chegar a um divórcio, algo ruim. Mas também pode ser que não dê certo e aí você se separa disso. Até logo. Até logo não, né? Tchau. Até logo. Tchau. A gente já vai chegar nessa parte do até logo. Mas tu falou da expressão, Andréia. A expressão dela, né? Como ela... Porque o que acontece? Criminoso. Às vezes o criminoso não acha que é criminoso. É igual, por exemplo, uma pessoa, um homicida que mata. E vê naquela pessoa, o psicopata, por exemplo, vai matar, ele não vê na pessoa, por exemplo, aqui, esse microfone, lindo aqui, esse microfone aqui, esse é o alvo dele. Vamos supor que aqui é a pessoa. Ele não vai ver como pessoa. O cérebro dele vê como objeto. É objeto aquilo, não é pessoa. Então ele não vai ter compaixão de uma pessoa que é um objeto, que não é pessoa para ele, é um objeto. Aí as mulheres ficam assim, não, mas ele vai ver, por exemplo, que eu tô sofrendo por ele, tem que ver isso, ele tem que mudar. E eu desespero. Ele não vai ver. Se ele é assim com todo mundo. Só que, claro, vamos supor, tem pessoas que passaram por... E eu não tô justificando, não estou passando a mão em ninguém, mas existem sim pessoas que são boas, têm um caráter bom, e comete um deslize, comete algo errado, que ela, em essência, não era assim, mas... se desvirtuou ali e cometeu. Não estou aqui para defender ninguém. Tudo tem uma consequência. Mas a pessoa por si só, ela reconheceu, ela viu, mudou. Pode ser? Pode. Claro que pode. Mas aí cabe a outra pessoa também decidir o que você quer da sua própria vida. Mas, por exemplo, às vezes você é o objeto. Você é o objeto. E aí, como que a gente vê? Quando ela falava sobre questões, mas eu não sou criminosa. Eu não fiz nada de errado. De fato, ela não tem nada ali de errado. Aí ela fala uma frase, uma questão que até eu recortei para passar para os meus alunos, mentorados, né? Que é assim, o mundo hoje está tão perdido que mais ou menos assim, né? Que qualquer carinho que você dá, atenção, as pessoas já se sentem importantes. Uma estelionatária. Então, aí eu brinco, olha, se diante de tudo que eu falei, vocês não dão importância para emoção, comece a dar agora, porque mesmo que a pessoa fale, eu era assim, eu sou muita razão, muita emoção. Só que Antônio Damasio, um dos cientistas, já provou, razão e emoção vivem juntos. Sim. E quanto mais tu negar que não tem emoção, pior é, porque ela vai te dominar. Vai se sentir igual. Não, e assim, se você não conhece, se você desconhece algo que funciona dentro de você e não sabe como isso pode te dominar, qual que é o resultado? Vai dominar, né? É como o tigre e o rato. A emoção é o tigre, ela vai engolir o rato, que é o racional, né? E aí, só para as pessoas entenderem, quando você fala que a amígdala tá banhada, né? O que acontece com essa região do cérebro? Quando a amígdala, ela tá muito ativa, né? A gente começa a liberar cortisol na corrente sanguínea.
E é um mecanismo que prepara o corpo para fugir, enfrentar o medo, da sudorese nas mãos, nas axilas, né? Aumenta batimento cardíaco. Então, o emocional acaba tomando conta mesmo. Não dá para você acessar o racional nesse momento, a menos que não é o fim do mundo, né? A gente estava falando sobre isso, que você tem acesso a uma chavinha importante no cérebro chamada controle inibitório, né? E vamos falar um pouquinho disso, porque você falou assim, olha, pessoas boas podem cometer deslizes, né? Uma mulher que pega, sei lá, o marido no motel com outra, pode querer matar esse homem e, assim, estragar a própria vida dos filhos, destruir uma família, né? Então, é muito importante ter acesso a esse controle inibitório. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos sim. O que acontece? A gente tem... O primeiro acesso da emoção se dá aí por conta da amígdala. E a gente pode fazer algumas coisas no nosso comportamento, né? Como respirar, né? Sair daquela coisa do quente, né? Do sequestro emocional. Né? Sair dessa emoção, assim... Eu queria falar de uma forma fácil. Sair dessa emoção... Tipo assim, fiquei cego, não vi nada, fui lá e fiz. Né? Então, a gente tem como sair disso acessando o controle inibitório, que fica numa região mais acima, a amígdala numa região mais abaixo. A gente tem que caminhar até aqui, né? E para isso, a gente tem que sair desse ambiente. Vamos falar um pouquinho, Ana, disso? Vamos sim. Uau! Ela já dá uma aula aqui. Maravilhosa. E é isso mesmo. Só que como ter o raio do controle inibitório no momento eu que não tu sabia precisa, que ele existia até fazer neurociência. Eu também não. Essa neurociência transforma. Ele realmente transforma. Porque quando tu enxerga o teu cérebro como ele é, você ativa as potências. Você ativa as novas habilidades, porque tu sabe quem você é, né? Então, o controle inibitório é o mesmo. Não, e assim, mais de saber o que a gente entende a força que tem o nosso cérebro. O poder. Né, que é o encéfalo, que as pessoas tecnicamente chamam. A gente entende o poder que há nisso tudo, que tudo começa aqui, né? Exatamente. Mas aí a pergunta, eu tenho que me controlar. Eu não gosto muito dessa palavra, Andréia. Gerir? O controlar. Gerir as emoções? Não, porque eu gosto ou equilíbrio ou manejo. Porque quando eu falo controle, eu digo assim, controla pra mim se alguém vai me ligar. É como o controle remoto da televisão, vai. Não é assim, não é tão fácil assim. E você vai gerar o que no teu cérebro? Tensão. Porque você vai estar em estado de tensão, não de relaxamento. Alerta o tempo inteiro, né? Aí controla. ela vai pra amígdala de novo. Controla, controla. Aí não tem como. É verdade. Então, mas as pessoas, tecnicamente é usado. Tá correto, controle inibitório. Sim. Só que pela palavra em si, controla. Se controla aí. Aí danou-se. Controla, peraí, eu tô fazendo algo errado. E outra questão é, como ter controle inibitório, falando dessa palavra mesmo, no período refratário, que só você tem consciência, muitas vezes, só depois que passou, ou nem sequer tem. Então, para entender o controle, esse manejo inibitório ou propriamente do seu comportamento, tem que entender quem você é novamente. Vocês lembram quando eu falei que cai o disjuntor? Então é isso. Então a gente tá lá numa emoção muito exacerbada, caiu o disjuntor, que é aqui essa parte do controle inibitório do cérebro, né? Localizada no córtex. Só que aí o que acontece? Com esse controle inibitório, a gente consegue saber da emoção que está nos dominando e pensar sobre o resultado que a gente quer sobre essa emoção. Exato. Né? Então, a gente aprender, por exemplo, tá, eu não mato o Rafa, né? Não, então, que assim, bom, eu não quero matar o Rafa. Que o Rafa bom, tá né? Então, assim, eu não vou me colocar na situação para matar o Rafa. Muito embora eu tenha motivos para matar o Rafa. É mais ou menos isso, sabe? O Rafa. Exato. Né? Mas como vai ter? Aí, Andréia, controla a sua emoção. Outro que fala, controla a emoção. Ótimo controlar a minha emoção. Mas como? O frio na barriga. Ele pode ser originado por várias situações. Várias emoções provocam frio na barriga. Por isso que eu entro na microexpressão de novo. A tua autopercepção muscular te leva às emoções que muitas vezes não são conscientes. Porque nem toda emoção é consciente. Não. E como a microexpressão é inconsciente, você traz a consciência até mesmo às emoções que você nem sequer
teria consciência disso. Então, ela é um poder gigantesco. Porque eu sei, opa, estou com medo. E aí, o medo vai gerar o quê? Fisiologicamente, isso que você falou também. Sudorese, frio na barriga, tremedeira, a pessoa sua frio, né? No medo. E se ela não tiver esse manejo, o que vai acontecer? Eu não posso ter medo. Não. O que eu tô com medo? Não posso ter medo. Aí a pessoa vai, quanto mais ela for afundar o foco dela no medo, tudo que tu foca, expande. É isso aí. Vai aumentar mais ainda. Então, diante disso, o que eu faço, então? O que eu faço? Eu tenho que avaliar como eu estou, e aí eu entro lá no mapa de episódios emocionais, que é muito importante o pessoal já começar a se ater nessas dicas mesmo, porque são muito importantes. E ela é baseada no Paul Ekman e no Alan Wallace, que desenvolveram um programa de cultivar as emoções, que eu também sou instrutora desse programa. Então, o que acontece? Lembra da base do dados? Tem o gatilho antes dele. O gatilho. O que dispara o gatilho? É como eu estou agora, para diante daquilo. Então, vamos ter um encontro. Como eu estou? Eu estou bem, feliz, ansiosa, porque eu quero arrumar um namorado. Quero arrumar um namorado e vamos que vamos. Aí, eu avalio pré-condição. Qual é o evento? O evento é o encontro. Qual é o gatilho? Baseado em todos eles, mas com a banco de dados. Se eu nunca fui traída, é a minha primeira vez, meu primeiro namoradinho, eu posso ainda ter, claro, memórias inconscientes das pessoas que me cercaram. Sim. Mas eu tô feliz, tô motivada, né? Desarmada. Ou intensa. É a primeira vez que vou me encontrar com alguém. É desconhecido, então o medo é normal. Porém, se a pessoa foi traída, enganada e não passou por esse período, não sofreu, colocou embaixo do tapete, porque também não adianta, me traiu, então tá, tchau. Agora eu vou pra balada, vou aprontar. Não é isso. É viver também o sofrimento, entender a causa e depois sair. Mas se tu não teve isso, base emocional, totalmente encharcada disso. Aí vem a situação. Diante de todos esses três, nós vamos ter um comportamento. E esse comportamento, ele vai ser derivado da própria emoção. Emoção o quê? Raiva, tristeza, medo, desprezo. E as reações fisiológicas. Isso que nós comentamos agora. O calor. Ou o contrário, um calor, assim, uma alegria. Então, e essas reações fisiológicas oriundas, né, decorrentes da emoção, elas, assim, se você não tiver autoconhecimento, você não consegue controlar. Não. A gente não consegue controlar, na verdade, né? O que a gente consegue, talvez, é gerenciar isso, né? Controlar, não. Né? Então, é gerenciar, porque eu já vou lá para a retroalimentação. Já estamos finalizando essa parte. O encontro, vamos voltar para o encontro. Aí, eu tenho muitas emoções. Todas essas que eu já falei, reações fisiológicas também, ou medo, apreensão. Aí, ou eu entro naquele estado, ele vai me enganar. Tenho certeza, ele é ruim. Ou a carência, meu Deus, não vejo a hora, tem que ser esse. Tu reza até pra Santo Antônio, né? O Santo Antônio não é ele que bota embaixo, coitado deixa o Santo Antônio de pra lá. Coitado do santo, pega até o santo, meu Deus. Aí tu vai lá e tem esse comportamento. Chega no dia, tu vai ter o comportamento, que pode ser destrutivo ou construtivo. Eu posso ter uma ação construtiva, vamos avaliar, é um encontro, eu vou conhecer uma pessoa. Não é sentença de nada. Você se abaixa. Ou uma ação destrutiva. Opa, diante daquela conversa, eu tive uma ação destrutiva, eu briguei, ou exagerei na bebida ali também, tive um comportamento que eu não devia. Enfim, passou. Depois disso, tem a pós-condição. Como você ficou? Deu cara encantador, maravilhoso. Todo mundo, Andréia, vai para um primeiro encontro. Seja profissional, pessoal. Na sua melhor versão. Você vai para um primeiro encontro mal, Andréia? Fala hoje? Sério. Hoje não sei mais. Preciso ver meu banco de dados. Não, nós estamos aqui. Nós nos conhecemos. Encontro, tá bom. Nós vamos em qualquer lugar. Tu vai. Genuinamente, sim. Exato. Tu vai. Claro que na conversa você vai colocar quem você é em essência. Mas você não vai dar. Hoje em dia, olha, meus clientes lá, as audiências, o juiz lá, nossa, foi que... Tudo bem. Foi corrido o trabalho. Você tava...
Então, a pessoa se vai apresentar na melhor versão e não tá errado. Só que daí o que acontece? Após condição. Ah, ele é meu príncipe encantado, eu vou casar com ele. Ou, não, eu tenho certeza que ele vai me trair. De ambas as formas tá errado. Porque vamos deixar ver o que vai acontecer nos próximos encontros. Só que daí, se a pessoa já teve uma memória ruim, vai se retroalimentar esse banco de dados. E aí vem o período inibitório. Porque a pessoa não tem esse manejo nesse período para entender como se sente. Então não vai, esse controle inibitório não vai ser atingido se eu antes não tiver consciência daquilo que eu sinto. Aí sim eu posso. Agora, diante daquilo que eu sei que eu sinto, estou com medo, estou assim, estou nervosa. Não, peraí, vamos respirar. Você falou da respiração. Sim, sim. Até tem estudos, né? Do poder da meditação no cérebro. Eu não acreditava em meditação antes de entender a ciência. Não, então, hoje tem muitos estudos, inclusive, sobre mindfulness, né? Exato. Na questão empresarial até. Bom, mas você está querendo me dizer o seguinte, Ana, que para eu ter o controle inibitório ou manejo, como você chama, eu tenho que ter um banco de dados de comparação. Não. Não? Não, porque eu posso ter o desconhecido. Então, partir das informações que você tem, até mesmo do desconhecido. Porque, por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui. Eu não conhecia o lugar. Ontem eu estive aqui também, não conhecia. O meu banco de dados zerado. Não sei onde é. Não, mas quando você falou assim desse banco de dados zerado, você não conhecia aqui, mas você já teve outras experiências, por exemplo, de falar em público, Sim. de se expor às pessoas. Então, assim, isso, de certa forma, traz para você uma sensação de experiência anterior. E aí, trazendo isso para a traição, né? Eu vou para o encontro e estou carregando comigo todo um banco de dados de uma pessoa que foi ferida. Vamos dizer, como que é isso? A gente falou sobre isso lá fora. Pois é, mas elas são semelhantes. Porque mesmo que eu não tivesse um banco de dados emocional anterior com alguém, eu vivenciei, eu vi. Então, vai ficar ali no desconhecido dessa forma. E a melhor forma qual é? É se conhecer, né, André? É você saber o que você quer naquele momento. Não existe fórmula mágica. Você tem que entender o que eu quero naquele encontro. Qual é o meu objetivo nesse encontro? Conhecer uma pessoa legal, que talvez possa eu me relacionar com ela. Porque não é bem assim, a pessoa quer... Não. Que daí... tem gente que vai para o encontro querendo resolver a vida, né? Com certeza. É expectativa. Até mesmo na neurociência nós podemos ver que tanto o cérebro estressado e o cérebro apaixonado, ele é o mesmo. Até tem estudos que dizem que a paixão dura até 24 meses, né? Pode durar antes, menos. Por quê? Porque a pessoa só vê a beleza, o encanto, só. E por que ele fica estressado igual quando tá apaixonado? O cortisol. Eu vou me encontrar com a Andréia. Meu Deus, coração dispara. É o mesmo processo. E o que acontece aqui? É inibido o córtex. Então, tu não vai ver os defeitos, sabe? Ai, se não tem defeito, é perfeito. Aí passa-se os meses, o tempo. Não, sabia que tinha um defeito. Claro, não vai ter defeito, é ser humano igual. Então, esse processo, tanto que dizem que se nós mantivéssemos uma paixão muito tempo, nós não aguentaríamos, né? Teríamos um ataque cardíaco. Porque não aguenta. Então depois vem o amor. Então acabou, 2 meses de relacionamento, tchau. Não é assim. Vem o amor compartilhado, que é a capacidade de você olhar os defeitos do outro e os meus e se adequar. Dá pra irmos adiante? Dá. Então vamos. Se não dá, também tchau. Então tudo vem da base do que eu quero. E por que eu falo tanto da microexpressão como autorreconhecimento? Porque você vai saber por meio das tuas emoções o que te agrada e o que não te agrada. Porque quando nós vivemos muito pro outro... E mais, né? Eu acho assim, a necessidade. Me vem muito essa... Talvez numa autobiografia minha mesmo, né? A necessidade, uma necessidade que eu quero... um buraco no peito que eu quero completar usando o outro, né? E assim, não olhando para mim, sabe? Assim...
Tem um livro tão bonitinho que fala assim, a parte que te falta, você já viu? Não. Que ele sai, é de desenho, é tão bonitinho, e ele vai procurando, e ele encontra várias partes, uma que se, e até encontra uma que se encaixa perfeitamente, mas aí ele não consegue mais andar com a velocidade que ele queria, ele não consegue mais olhar as flores. Então, assim, então a gente tem a mania de querer procurar essa parte que nos falta, né? E a grande maioria dessa não cabe nesse buraco que tá aqui. Por quê? Porque esse buraco ele é individual, né? Exato. O olhar pra gente requer uma atitude muito corajosa. Né? E quando a gente. E aí é mais doído ainda que você. Especialmente nos relacionamentos. E dói isso que eu vou falar agora, porque eu já passei por isso, né? A gente procura. Parece que a gente procura e sabe que não vai dar certo. Porque você não tá bem. Então, assim, quando a gente não tá bem, não procure parte que te falta em lugar nenhum. Olha pra você, Se poxa. cuida. Se cuida, né? Terapia, dançar, fazer qualquer atividade que te mostre ativa. E você só falou ali da questão de se olhar, porque qual é o problema também? Quando a pessoa não se olha, não se cuida alguém me traiu. É se enfunerar. É se afundar em drogas, bebidas, trabalho, burnout. Ninguém fala disso, mas às vezes é consequência de um trabalho, de uma traição. É uma fuga. É uma eterna fuga. Né? Só que como qualquer sistema de recompensa, mais ou menos 2, 3 meses ali, tu já afunda o processo de novo. Porque o cérebro acostuma com aquele prazer. Uhum. No início, vamos lá. Mas depois vai caindo a motivação. O que acontece? A pessoa se perde. Uhum. E aí é onde ela não se encontra mais. Uhum. Por isso, se conhecer é o primeiro passo. E você falou bastante do ciúme, né? Ciúme é uma das características da dependência emocional. A pessoa ciumenta, ela é muito insegura. Ela quer validação externa o tempo todo. Então tem que olhar para isso. O que é essa dependência emocional? O que originou isso em mim, sabe? Exato. E ela é egoísta. Eu já fui muito ciumenta. Hoje eu já não sou mais. Mas porque eu me desenvolvi. Por quê? Porque eu era ciumenta. Porque eu não queria que ninguém me traísse, né? Vamos investigar tudo. Mas eu estava o quê? Sendo egoísta. E depois que eu me toquei. Porque o ciúmes é muito feio. E é algo egoísta. Por quê? Te coloca num lugar de falta de merecimento, ciúmes, né? Também. E você não dá liberdade ao outro. Porque se você me ama, e eu te amo, tá tudo certo. Respeito, vamos confiar, liberdade um pro outro. Posso arrumar isso aí? Claro. Se eu me amo, eu te amo. E tá tudo certo. Sabe? Exato. Se eu me amo, eu te amo e tá tudo certo. Acho que a grande questão é essa, sabe? Né? Eu consigo me amar? Eu sou uma pessoa que eu tenho orgulho do que eu sou quando eu estou ao lado de alguém? Ou eu quero fugir de ser essa pessoa e quando eu tô sozinha, né, com a cabeça no travesseiro, eu culpo essa pessoa, né, eu chicoteio essa pessoa o tempo todo, né? Então, assim, se você não tem orgulho da pessoa que você é quando você está ao lado de alguém, você quer que alguém enxergue, que alguém tenha esse orgulho de você, sabe assim? Então, assim, eu acho que tá nessa trajetória eu me tornar quem eu quero encontrar, sabe, Ana? Você primeiro olhar para si e estar bem o suficiente para não precisar de ninguém. Porque quando você não precisa, eu não preciso, eu quero. É diferente. Eu quero estar com alguém para contribuir com aquilo que eu já sou. E aí, assim, até que ponto a traição vem como um chacoalhão na minha vida para eu parar de repetir comportamento aprendido, para eu olhar para as minhas feridas emocionais, né, e me reconstruir mesmo, sabe? Então, parar de olhar para o outro. Eu tenho um post no Instagram que eu falo, né, que culpar o outro impede a minha evolução individual. Exato. E é mais fácil. A culpa é do outro, é o terceiro. Para que eu vou me mover se a culpa é do outro? É mais fácil, né? É relaxante. Não, a culpa é do outro. Não, a responsabilidade é tua quanto qualquer outra pessoa, é tua vida. Então, nós temos que se autorresponsabilizar também pelas nossas ações. Porque senão, é muito fácil. A culpa é do outro, eu sou ciumento, eu quero o outro aqui comigo, possessiva aqui, você não sai. E se você fizer isso, a culpa é sua. Olha só.
Você para pensar do próprio egoísmo, né? Por que eu não posso deixar o meu marido, a pessoa que está ao meu lado, sair com os amigos, por exemplo? Meu Deus, tem mulher que faz escândalo. Uhum. Não, tu não vai, tu vai ter que ficar aqui, aí fica doente, aí fica isso. Que relacionamento também dura? Fala pra mim. Não, e assim, tá ferindo quem não sangrou, né? E quem não a Exato. cortou, né? Ela tá sangrando em quem não a feriu. Exato. Eu falo, olha, autoconhecimento é importante pra isso. Pra você parar de sangrar em quem não te cortou. Exato. Olha, eu ficaria conversando com você aqui anos, Luz. Adorei. Que você tá Eu também. convidada para vir outras vezes. E vou terminar com uma frase, como de costume, para provocar até aí um exercício de metacognição nas pessoas que estão nos assistindo, que é de olhar, raciocinar em cima dos comportamentos realizados na própria vida, né? Machado de Assis fala assim: a vida é como uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Perfeito. Então é isso, né? Quantos casos aí você precisa apagar da sua vida para se reconstruir, para olhar para você, para escrever uma nova história? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Foi um prazer ter Andréia. você aqui. E eu espero que esse seu propósito de fazer com que as pessoas se reconheçam, né? E reconheçam em si mesmas as micro expressões faciais, traga também muita alegria, muita felicidade, muita transformação individual, sabe? Né? Parar de também perseguir e olhar o outro muitas vezes e olhar para dentro de si. Eu acho isso um trabalho admirável, Ana. E eu quero dar a palavra a você. Amanhã é Natal. Hoje à noite, né, Rafa? Hoje à noite vai ser Natal. E vamos deixar uma palavra aí para os nossos espectadores. É ali, ó. Obrigada, Andréia. É um grande prazer estar aqui. Pessoal, vamos voltar a olhar para si mesmo. Você deixou uma frase, eu também quero compartilhar uma frase de Sun Tzu, que diz assim: ser invencível significa conhecer a si mesmo. Ser vulnerável significa conhecer o outro. Não adianta você ter todas as técnicas, todos os conhecimentos possíveis para entender o outro se você não conhecer a si mesmo, se você não estiver bem consigo mesmo. E nesse clima de Natal, eu convido a todos para se autoacolher, mesmo estando cercado de pessoas ou sozinho. Não se sinta só, porque a sua maior pérola é você mesmo. Então, Feliz Natal. Agradeço, Andréia, mais uma vez a oportunidade. Foi lindo, maravilhoso. Estou encantada com o seu programa, com a nossa conversa. Muito obrigada. Que todos tenham um Feliz Natal, né? E vamos sair por aí distribuindo pérolas, pessoal. Menos presentes e mais pérolas. Um grande beijo. Feliz Natal para todos. Tchau. Tchau, tchau.